Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todas nós. Queridas irmãs e irmãos, hoje nessa sexta-feira, a igreja faz memória, nesse dia 13 de setembro, de São João Crisóstomo. Aquele que o nome Crisóstomo significa boca de ouro, e as pessoas também chamava também de boca de ouro, porque ele tinha uma forma bem expressiva de falar também as orientações da própria fé, as orientações da nossa igreja e do próprio evangelho. E aí hoje, queridas irmãs e irmãos, nós temos o evangelho de São Lucas, o capítulo 6, o verso do 39 ao 42. Naquele tempo, Jesus continuou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o seu mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trava que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trava no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o Evangelho é muito claro, em nos dizer, que realmente para a gente corrigir outra pessoa, ver o defeito do outro, precisa a gente corrigir primeiro, tirar a trave, ver primeiro os nossos defeitos, para poder também ter condição de contribuir com a vida do outro. Então Jesus vai lembrar que muitas vezes nós vemos muitos os defeitos dos outros e não conseguimos ver os nossos. Às vezes um pequeno cisco que está no olho do outro a gente consegue ver e não vê aquele defeito muito grande que a gente tem. E aí a gente precisa estar enxergando os nossos defeitos, nos corrigindo primeiro, sendo humilde, para também usar de humildade e compaixão na correção com os outros. Então nós precisamos, gente, cada dia nos deixar ser conduzido pela essa graça de Deus. É o que Jesus orienta seus discípulos. Essa orientação, desde onde o Evangelho, Jesus fala para os próprios discípulos, para poder eles ter condição de ajudar a outras pessoas, auxiliando na correção dos outros. Somente a gente se deixar transformar a nossa fé, ajudando a alimentar a fé, a experiência de Deus, que a gente vai poder também estar contribuindo com o outro. E aí a gente tem uma frase de São João Crisóstomo que ele diz que quando você faz qualquer coisa, dar algo a um pobre, é como você estivesse dando ao próprio Deus, É preciso a gente cuidar primeiro dos outros para poder a gente se dizer também como discípulo e discípula de Jesus. Então nós precisamos ter esse coração bondoso, contribuir para que realmente as pessoas que estão perto de nós use dessa graça, receba essa graça de Deus que vem de nós. Então, precisamos estar sempre fazendo bem, sempre querendo o bem da outra pessoa, para que realmente essa graça de Deus habite em nós e a gente possa contribuir com a vida dos outros. Então, peçamos a graça para que realmente a gente se corrija, seja pessoa mais bondosa, compassiva, humilde, para poder também contribuir com a vida dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Um abençoado dia.
E vamos continuar rezando umas pelas outras, rezar por aquelas pessoas que estão passando por maiores dificuldades, que perderam seus entes queridos nos últimos tempos, para que realmente encontre esse verdadeiro sentido da eternidade, o verdadeiro sentido da ressurreição. Assim seja. Amém. E você que está doente, minha irmã, meu irmão, sinta-se na presença de Deus e confie que Ele lhe dará a graça da sua cura, não só física, mas a cura interior. Um abençoado dia. E conte com as minhas orações. Rezemos por todas as pessoas, as que a gente conhece, mas aquelas que a gente não conhece, aquelas que estão em maiores sofrimentos.